Considerado o veículo de maior sucesso da linha Volkswagen 1600, a Variant foi a primeira perua compacta da montadora alemã fabricada no Brasil, e o segundo lançamento da família 1600, que até esse momento contava apenas com o sedã 4 portas e ficaria completa pouco tempo depois com a chegada do Fastback TL. A perua tinha um desenho moderno e muito elegante para a época, se destacando pela robustez, praticidade e ótimo acabamento, e fez muito sucesso nos anos 70. Entretanto, a sua sucessora Variant 2, apesar de ser um carro excelente e visto por muitos como o melhor Volkswagen com motor boxer refrigerado a ar já produzido, sendo o ápice da evolução de um carro baseado no Fusca, não teve o mesmo sucesso, e acabou ficando apenas 3 anos em linha. Mas você conhece a sua origem? Sabe por que exatamente a Variant 2 não fez o mesmo sucesso da sua antecessora? Fique até o final desse vídeo para você descobrir esses e muitos outros fatos e curiosidades incríveis sobre a trajetória da Volkswagen Variant no Brasil. Para entendermos a história da Variant, precisamos voltar em meados da década de 60, quando a gama de veículos da Volkswagen por aqui se resumia ao Carmanguia, Kombi e o Fusca, que na época era chamado apenas de Volkswagen Sedã. E apesar deste ser um projeto dos anos 30, ainda era o líder de vendas no Brasil. No entanto, a montadora viu que precisava diversificar a sua linha de veículos, já que suas concorrentes Ford e Chevrolet se preparavam para lançar os modernos Corcel e Opala. Na Alemanha, a Volkswagen já tinha visto a necessidade de ampliar a sua gama de produtos no final dos anos 50, por conta da forte concorrência dos modelos norte-americanos importados, e lançou por lá a linha Type 3 em 1961, que se iniciou com o sedã 1500, seguido pela perua Variant apresentada em 62 e pelo Fastback TL lançado em 1965. Eles mantinham a robusta mecânica do Fusca, mas atendiam um segmento de mercado mais sofisticado. Por aqui, alguns anos mais tarde, a filial brasileira adotou a mesma estratégia da matriz na Alemanha e lançou no 6º Salão do Automóvel em novembro de 1968 o primeiro integrante da nova linha 1600 baseada na família Type 3 alemã, o Volkswagen 1600, apelidado posteriormente de Zé do Caixão. No mesmo evento, também eram lançados o Chevrolet Opala e o Ford Corcel, sendo esse último o concorrente direto do novo sedã da Volkswagen. Ele foi baseado no protótipo EA97, que também previa uma versão perua, muito semelhante à futura Variant brasileira. Porém, o projeto foi cancelado em razão da possibilidade de haver concorrência interna com a linha Type 3, sendo reaproveitados no Brasil. Antes da chegada da Variant ao mercado brasileiro, o segmento de peruas compactas estava sem representantes. A última havia sido a DKV V-Mag e V-Maguete, extinta após a marca ser adquirida pela Volkswagen em 1967. A nova Variant seria baseada no 1600, mas diferente deste, que utilizava motor com turbina alta igual ao do Fusca, ela viria equipada com o motor traseiro de construção plana, assim como os propulsores dos modelos da linha Type 3, e seria lançada em dezembro de 1969, apenas um ano depois do sedã 4 portas chegar ao mercado. A nova Variant brasileira tinha linhas harmoniosas e bonitas, com destaque para a sua dianteira, que era idêntica ao Volkswagen 1600. Exibindo faróis retangulares com molduras cromadas e placa de identificação ao centro, logo acima do para-choque cromado envolvente, que apresentava batentes emborrachados. As luzes de direção ficavam posicionadas nos paralamas, e havia um friso cromado na ponta do capô, que por sua vez trazia vincos e logotipo Volkswagen. Esse estilo ficou popularmente conhecido como frente alta. A sua traseira possuía um design simples e equilibrado, e trazia 2 lanternas retangulares tricolores, as mesmas do 1600 4 portas, e entre elas ficava localizada a placa de identificação, com 2 luzes de iluminação logo acima. O para-choque também era cromado e envolvente, com 2 batentes emborrachados nas laterais. A tampa do porta-malas trazia um amplo vigia e a inscrição Variant do lado direito e VW 1600 do lado esquerdo, além da maçaneta da tampa alojada no centro. Já a lateral da Variant vinha com um friso cromado que ia da ponta dos paralamas dianteiros até os paralamas traseiros, e as portas pequenas apresentavam maçanetas e quebra-ventos, além de retrovisor cromado, mas este disponível apenas do lado do motorista.
As grandes janelas laterais traseiras tinham quebra-ventos, garantindo assim uma boa circulação de ar dentro da perua. As entradas de ar para a refrigeração do motor ficavam logo abaixo dos vidros laterais, e eram divididas em 3 agrupamentos. O bocal de abastecimento do tanque de combustível ficava do lado esquerdo, logo acima do friso cromado, e as rodas eram de aço de 15 polegadas, com calotas cromadas. Aliás, o seu tanque de combustível tinha capacidade de 40 litros. E se você gosta de Variant, já deixa o seu like e se inscreva no canal, assim vamos continuar produzindo mais vídeos como esse. Por dentro, a Variant trazia um excelente nível de acabamento, além de amplo espaço. O aplique no painel simulando madeira de jacarandá dava um toque de luxo ao seu interior. E a parte superior tinha um revestimento macio. O grande volante era do tipo cálice, com o semiaro da buzina cromado, muito parecido com o dos outros carros da Volkswagen dessa época. E logo atrás dele ficava alojado o painel de instrumentos, que trazia informações como velocímetro, marcador de combustível, odômetro e luzes espias. Como opcional, podia vir com relógio analógico. Também havia difusores de ar na parte superior, alça de mão à direita do painel, local reservado para a instalação do rádio e botões circulares para o acionamento do limpador e faróis. Já os bancos anatômicos tinham revestimento em vinil, assim como as laterais e painéis das portas, e podiam vir nas cores marrom ou preto, acomodando 5 pessoas com relativo conforto. Diferente do Volkswagen 1600 que tinha apenas porta-malas dianteiro, a Variant era equipada com 2. O porta-malas traseiro tinha capacidade de 500 litros e ficava localizado acima do alojamento do motor. Porém, se fosse necessário levar mais bagagens, havia ainda a possibilidade de rebater os assentos traseiros, aumentando ainda mais a sua capacidade. Já o porta-malas dianteiro tinha capacidade de 140 litros e alojava o tanque de combustível e o estepe, que ficava posicionado na vertical. Na parte mecânica, a perua era equipada com o motor Boxer 1600 plano refrigerado a ar, onde a turbina presa ao virabrequim reduzia a sua altura total, ocupando assim menos espaço no porta-malas. Alimentado por 2 carburadores com afogador automático, o propulsor gerava 65 cavalos de potência bruta a 4.600 RPM e 12 kgfm de torque a 3.000 RPM. De tração traseira e aliado a um câmbio manual de 4 marchas, o modelo acelerava de 0 a 100 em 21 segundos, e sua velocidade máxima era de 140 km por hora. Desempenho ótimo para a época, condizente com a sua proposta de carro familiar. A direção era macia e os engates do câmbio eram próximos e precisos, sem contar a excelente visibilidade, sendo um modelo muito bom de guiar. Ela não era propensa a sair de traseira nas curvas igual ao Fusca. Uma das desvantagens da localização do motor plano era que, caso fosse necessário acessar o compartimento em caso de quebra e o carro estivesse carregado, seria preciso descarregar totalmente o porta-malas traseiro para obter acesso ao propulsor, sem falar do calor que o mesmo gerava dentro da cabine, evidenciado ainda mais em dias quentes. Em relação ao seu consumo, o veículo fazia médias de 7 km por litro na cidade e 9 na estrada. Mesmo sendo uma perua compacta, a Variant era considerada um carro grande para a época. Tinha 4,32 metros de comprimento, 1,58 de largura, 1,43 de altura e entre-eixos de 2,40. O seu peso era de 945 kg. Os freios eram a disco na frente e a tambor atrás, já a suspensão era independente na dianteira e a traseira por eixo de torção. De início, o carro agradou o público e fez muito sucesso, graças ao excelente espaço interno, capacidade de carga e a já então velha conhecida mecânica Volkswagen. Entretanto, ela reinaria sozinha no segmento de peruas compactas por pouco tempo. No ano seguinte, em 1970, a Ford lançou a Belina, perua da linha Corcel com dimensões semelhantes à da Variant, mas com tração e motor montados na dianteira. Ainda em 70, a montadora alemã introduziu as primeiras alterações na sua perua. Agora, ela trazia 4 faróis redondos, 2 de cada lado, alojados em molduras cromadas, além de um novo capô com novos vincos e logotipo Volkswagen posicionado na vertical. Em 1971, era apresentada já como linha 1972 uma nova dianteira para o TL e a Variant, conhecida popularmente como frente baixa,
exibindo o painel dianteiro curvado para frente e capô mais baixo, comprido e inclinado. Os 4 faróis circulares ficavam localizados em novas molduras na cor cinza, e as luzes de seta vinham agora embutidas no para-choque, que por sua vez recebia revestimento emborrachado e abolia os batentes. O logotipo Volkswagen ficava no centro do painel dianteiro, ladeado por 2 frisos cromados, conhecidos popularmente como bigodinho. O novo estilo da sua frente lembrava muito os modelos 412 da linha Volkswagen Type 4, lançados em 1972. Importante lembrar que a essa altura, o 1600 4 portas já havia saído de linha, com o Fastback TL preenchendo a sua fatia de mercado, já que também era vendido na carroceria 4 portas, sendo destinado a frotistas, taxistas e às poucas famílias que apreciavam a praticidade das portas traseiras naqueles tempos. A montadora introduzia mais modificações na linha 1973. Os quebra-ventos das janelas laterais traseiras foram substituídos pelas entradas de ar na coluna C, e as lanternas foram redimensionadas, além de ganhar novas maçanetas e opções de cores. No seu interior, o painel perdeu o aplique plástico imitando madeira jacarandá, e vinha agora com revestimento na cor preta. A perua também recebeu novos apoios de braço. Na linha 73, foi disponibilizada a nova versão básica Standard, sem frisos cromados e aplique plástico preto no painel, e uma vez sem revestimento, vinha apenas na cor da carroceria. Uma curiosidade dessa versão é que ela ainda trazia as antigas lanternas pequenas. E você já teve ou conhece alguém que teve uma variante Standard? Deixe aqui nos comentários. Em 74, o modelo recebia algumas mudanças, como novas calotas copinhos na cor preta, assentos revestidos em curvim liso e volante do tipo canoa. E no ano seguinte, em 75, ela recebeu um painel mais moderno. Nessa época, as vendas da Variant estavam caindo cada vez mais, e a Volkswagen percebeu que a perua precisaria ser substituída, pois o seu desenho já estava desatualizado para a época. A sua sucessora chegaria em dezembro de 1977, no mesmo ano em que a Belina 2 seria lançada no mercado, e receberia o nome de Variant 2. A nova Variant 2 foi totalmente projetada pela engenharia da Volkswagen do Brasil, sendo posicionada agora no segmento de peruas médias, assim como a nova Belina 2, concorrendo diretamente com o modelo da Ford e a Chevrolet Caravan. O seu entre-eixos foi alongado em 9,5 cm e ficou 5 cm mais larga que a antiga Variant. O seu visual foi inspirado na Volkswagen Brasília e era marcado por linhas harmoniosas e retilíneas, muito moderno para a época. A sua dianteira exibia faróis circulares envolvidos por molduras na cor cinza escuro e logotipo Volkswagen entre eles, além de luzes de seta retangulares instaladas no para-choque cromado emborrachado, que trazia protetores de plástico nas extremidades e abrigava a placa de identificação. A traseira do novo veículo tinha lanternas bicolores envolventes do tipo canelada e enorme vigia, podendo vir com limpador e lavador, primeira vez em um carro nacional. A placa de identificação ficava logo acima do para-choque, que por sua vez também apresentava protetores nos cantos e friso de borracha. Existia uma carenagem que ocultava o escapamento, e a tampa do porta-malas trazia a inscrição Variant 2 do lado direito. E por falar nisso, o seu porta-malas traseiro tinha capacidade de 467 litros, e caso fosse necessário levar mais bagagens, era possível rebater os assentos traseiros, aumentando a sua capacidade para 954 litros. O step no porta-malas dianteiro ficava agora posicionado na horizontal, já a sua capacidade era de 137 litros. O bocal de abastecimento era alojado no para-lama direito, na parte superior. A lateral do veículo era marcada pela grande área envidraçada, proporcionando uma excelente visibilidade de qualquer lado. Havia também um vinco e podia vir com um friso cromado, que ia dos paralamas dianteiros até os traseiros, sem contar as entradas de ar para arrefecimento do motor, localizados logo abaixo das janelas laterais traseiras. As rodas eram de aço de 14 polegadas. Uma curiosidade é que a perua compartilhava muitas peças com a Brasília, como por exemplo para-brisa, faróis, lanternas, portas laterais, luzes de seta e várias outras peças de acabamento, reduzindo assim o seu custo de produção.
Por dentro, a nova Variant 2 oferecia mais conforto que a sua antecessora, graças aos largos assentos dianteiros com apoios de cabeça embutidos, herdados do Passat, que podiam vir revestidos em curvinha ou tecido, sem falar do excelente espaço interno e do primoroso acabamento, que contava com revestimento do assoalho em carpete. O seu interior podia vir nas cores castor ou preto, e o painel tinha linhas modernas e muito bonitas para a época. Já o volante era de plástico do tipo canoa, mas trazia um desenho diferente em relação ao da antiga perua. E atrás dele, ficava localizado o cluster com mostradores retangulares, que trazia informações como velocímetro, odômetro e medidor de combustível. Como opcional, podia vir com relógio e contagiros. Aliás, a montadora disponibilizava 2 conjuntos de opcionais para o modelo. O conjunto 1 oferecia lavador e limpador elétrico do vigia traseiro e lavador elétrico do para-brisa, entre outros. O conjunto 2 trazia porta-malas dianteiro com revestimento em carpete, rádio e friso cromado nas laterais. Também existiam os opcionais comuns, como por exemplo ventilação forçada e sistema de aquecimento. Inclusive, o carro era equipado com cintos dianteiros de 3 pontos. Na parte mecânica, o modelo vinha com o mesmo motor Boxer 1600 plano de 2 carburadores da primeira Variant, porém ganhou um novo comando de válvulas e escape com 2 saídas, fazendo com que sua potência bruta aumentasse de 65 para 67 cavalos a 4.600 RPM e 12 kgfm de torque a 3.200 RPM. Equipada com um câmbio de 4 marchas, a Variant 2 acelerava de 0 a 100 em 19 segundos e atingia a velocidade máxima de 138 km por hora. Pesando 1.018 kg, ela era aproximadamente 78 kg mais pesada que a sua antecessora e trazia novidades muito bem-vindas, como nova suspensão dianteira McPherson com molas helicoidais, igual à do moderno Passat, e traseira de braço semi-arrastado por juntas homocinéticas. Com isso, eliminou-se a enorme variação do camber, e as rodas permaneciam perpendiculares em relação ao solo, oferecendo mais estabilidade e segurança nas curvas. Além do mais, a nova suspensão absorvia muito bem pequenos buracos do asfalto, o que resultava em um maior conforto ao rodar. A caixa de direção era a mesma do Passat, e os engates mantinham a precisão do câmbio da Variant antiga, sem contar que o carro ficava mais econômico, fazia 10 km por litro na cidade e 13 na estrada. Outro recurso que a nova perua trazia era o duplo circuito em diagonal nos freios, proporcionando mais segurança aos ocupantes do veículo se porventura ocorresse uma falha em algum circuito, pois uma das 2 rodas da frente ainda conseguiria frear. Ao decorrer do ano de 78, a marca alemã buscou enfatizar em anúncios bem-humorados a robustez, economia e a versatilidade do seu novo veículo, podendo ser usado tanto para trabalho como para passeios em família. Contudo, ela vendia menos que a Chevrolet Caravan e Ford Belina II, suas concorrentes no segmento, e apesar de ser melhor que as duas no quesito suspensão, direção e câmbio, perdia em porta-malas e desempenho. A perua da Ford era a mais econômica, e a Caravan deixava ambas para trás no desempenho. Porém, a Variant tinha um menor preço. Para a linha 1979, a Volkswagen introduzia algumas mudanças, como novos revestimentos que podiam vir em azul, marrom ou preto, retrovisor externo de plástico e novas opções de cores. Em 1980, a perua ganhava retrovisor interno dia e noite, apoios de cabeça dos bancos da frente ajustáveis, temporizador do limpador de para-brisa e novos padrões de acabamento. Nesse período, as vendas já estavam fraquíssimas e a própria marca já havia praticamente abandonado o modelo, uma vez que a mesma se voltava ao lançamento do Volkswagen Gol, novo carro popular da marca, com a intenção de substituir não só o Fusca, mas também a Brasília. Apesar de todos os atributos que a Variant 2 trazia, ela se mostrou um fracasso de vendas, e um dos principais motivos foi a sua ultrapassada mecânica refrigerada a ar, tendo em vista que a perua competia no segmento médio, com concorrentes modernos e bem mais atualizados, o que acabou ofuscando as suas qualidades. Ela era inegavelmente bem mais moderna que a antiga, mas chegou muito tarde. Se caso tivesse sido lançada 4 anos antes, possivelmente a sua história teria sido diferente.
Alguns dizem que a Volkswagen deveria ter fabricado no Brasil a perua do Passat no lugar dela, vendida na Europa desde 74, bem mais moderna e em dia com o resto do mundo, e ainda aproveitaria o sucesso do Passat por aqui. Isso de fato aconteceria, mas apenas em 1985, quando a montadora apresentou a segunda geração do Passat Variant em terras tupiniquins, mas com o nome de Santana Quantum, sendo posicionada na categoria de luxo. A Variant ainda foi anunciada como linha 81, mas com poucas novidades, como por exemplo o novo volante herdado do Gol e reclinador gradual dos assentos dianteiros. Entretanto, ela não seria mais fabricada em 1981. Portanto, 1980 foi o último ano de produção da Variant 2, depois de apenas 3 anos em linha e aproximadamente 41 mil unidades produzidas. Somado com os números da sua antecessora, foram mais de 293 mil exemplares fabricados em pouco mais de uma década. Ela foi o último Volkswagen com mecânica refrigerada a ar lançado no Brasil, considerado por muitos como o melhor, e com certeza marcou junto com o primeiro modelo a vida de muitas famílias naquela época. A Volkswagen lançaria outro modelo desse segmento no mercado somente em 1982, a Paraty, perua derivada do recém-chegado Gol, que acabou substituindo a Variant 2. E você, já teve ou conhece alguém que teve uma Volkswagen Variant? Como foi a sua experiência com esse carro? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que já teve ou tem uma Variant. Com certeza ela vai gostar muito. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar desse que está na tela sobre a história do Volkswagen Carmanguia, outro clássico da marca. Lá você vai descobrir o motivo pelo qual o modelo TC não teve o mesmo sucesso do seu antecessor, e muitos outros fatos bem legais sobre esse carro. Confere lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.